Sobre o anticristo, só para fechar o acervo de perguntas aí. O pacote. Muitos falam que vai ser uma pessoa. Não é uma pessoa. Na verdade, é ele que vai preparar o caminho para chegar realmente pro mal que vai estar para domínio acontecer. do mundo. Exatamente, no fim dos tempos. Então, quando você vê essa ideia do anticristo, está ligado com a figura da besta, com o número 666, Apocalipse capítulo 13, é interessante você perguntar por que surge isso naquele momento. A razão é simples. Quem está detonando os cristãos nessa época, quando isso é apresentado, é o imperador Nero. Nero foi imperador de Roma do ano 54 a 68. E quando você pega o nome do Nero, né, César Nero, a contagem dá 666. Então, num certo sentido, né, quem é Jesus? Ele é o rei. Quem que domina o mundo? O rei de Roma, que é o imperador. Então, o Apocalipse ele é uma literatura subversiva contra o domínio criminoso e opressor do Império Romano na época. Num certo sentido, o anticristo está ligado com a figura de Nero. Só que 1 João capítulo 2, verso 18, vai dizer o seguinte: muitos anticristos têm saído pelo mundo. Então, o espírito do mal, que tem a ver com uma oposição a Deus, com a destruição de pessoas, com um sistema realmente perverso, ele se fez presente na vida de pessoas como Stalin, como Hitler, como Idi Amin Dada e outras pessoas. Esses são, vamos dizer, anticristos menores. Mas vai surgir um anticristo final. A ideia clara que a gente vê em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ter isso. Agora, a maneira como que o pessoal percebe isso, ela é meio uma caricatura, né? Porque o pessoal diz, não, olha, o anticristo, ele vai estar, sei lá, na Coca-Cola, né? Então, olha, se você tomar a Coca-Cola, então ele vai te pegar, né? Tá no filme lá. No filme, na série. Isso, Entendi. então, quer dizer, essas coisas são... Porque o que vai fazer com que a pessoa se submeta ao anticristo? A ruptura da relação dela com Deus. Não é para você ficar vendo, o número da rua é 664, então 666 deve ter o anticristo guardado ali no fundo da sala, né? A coisa não funciona assim. O anticristo vai sim surgir como uma liderança que vai juntar aspecto político e religioso numa proposta totalmente anti-Deus. E vai ser um negócio forte, cativante e que tem a ver com o desfecho, o fim dos tempos no sentido definitivo. Mas não é um sistema, é alguém uma pessoa que vai controlar assim o sistema. Porque o que é um anticristo? É alguém que se coloca no lugar de Cristo. Mas ele vai se apresentar como um líder religioso, se colocando no lugar de Cristo? No meu entendimento... Contra os cristãos? E no meu entendimento, é porque Cristo quer dizer ungido. Cristo quer dizer alguém especialmente posicionado para trazer, vamos dizer, solução e salvação. Então, se chegar um indivíduo, imagina só um indivíduo que chega aí dizendo o seguinte, pessoal, olha, tá vendo os problemas desse tipo, a gente resolveu. E esse indivíduo, porque muitas expectativas religiosas, não só cristãs, aguardam uma espécie de mensageiro divino que vá resolver. Quase todo mundo tem uma expectativa meio messiânica nesse sentido. Então esse indivíduo vai juntar aquilo que envolve política e religião e vai conseguir ter uma espécie de domínio geral na humanidade. A ideia aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Ele vai se colocar inclusive no lugar santo, né? Então ele vai convencer meio mundo disso, e aqueles que não aceitarem a sua condição, essas pessoas serão fortemente perseguidas. Entendi. Então vamos recapitular. Será uma pessoa, um líder global, que se apresentará também de uma forma como também um líder religioso. E você está falando sobre que pessoas que não aceitarem serão perseguidas, né? A gente está tendo casos de perseguição aos cristãos. Muito forte. Estão aumentando. A gente teve recentemente, até mesmo na Nigéria, né? Perseguição de cristãos sendo executados. A gente tem algumas imagens que vazaram aí na internet que eram realmente, assim, preocupantes. Era uma coisa que, para mim, não estava acontecendo, assim, de modo generalizado.
A gente vê, por exemplo, em alguns países que o cristianismo é proibido, né? Júnior, eu já vi isso de perto. É? Já estive lá. A coisa não é assim, infelizmente, a boa parte da mídia predominante, ela é orientada de maneira seletiva, né? Mas assim, para você ter uma ideia, mais de 16 milhões de africanos na África subsaariana tiveram que se deslocar e estão numa situação de sofrimento e de perseguição por causa da sua condição de cristão. O caso mais assim, urgente, que não é de hoje, o grupo Boko Haram, que atua principalmente entre os Fulas, no norte da Nigéria, já tem feito isso por décadas, sequestrar crianças, meninas, estupros, queimar igrejas, matar. Isso já é um negócio que acontece há muito tempo. Nós temos dezenas de milhares de mortos na Nigéria, mas a situação também é igualmente preocupante no Sudão, é preocupante na Eritreia, é preocupante também no Iêmen. Na Coreia do Norte isso já é há muito tempo. Recentemente a China aumentou a sua pressão também do controle religioso da população. Eu estive num lugar na África e eu entrei numa casa onde jihadistas cortaram o pescoço das pessoas. Eu vi o sangue nas paredes do lugar. Viu? Eu vi. Estava recente? Sim. Meu Deus. Aconteceu algumas semanas antes e estava lá, porque a gente estava num projeto missionário de ajuda a comunidades muito necessitadas naquele lugar. Então, o negócio não é de hoje. É o Boko Haram? Na Nigéria, sim. Na Nigéria. Mas tem 17 grupos que fazem isso no mundo. Meu São Deus. grupos jihadistas. Mas eles são o quê? Por que eles estão perseguindo cristãos? Não, veja bem, quando você olha a tradição islâmica, ela é muito ampla e diversificada. Os muçulmanos são pessoas como todo mundo, e uma boa parte dos muçulmanos são muçulmanos até seculares, né? Eles vivem assim a vida comum. Mas entre aqueles que se definem mais religiosos, existe um grupo que segue uma proposta jihadista, ou seja, nós vamos convencer os outros da religião a partir da exigência de que eles aceitem o que nós determinamos. E ao fazer isso, está incluindo o uso da força e da violência. Isso é visto como um ato favorável para a expansão da fé. Então, grupos como Al-Qaeda, grupos como Daesh, que é o Estado Islâmico, ou Boko Haram, Al-Shabaab, tem vários, têm atuado. E nesses grupos, o que aconteceu? A fé cristã cresceu demais nas últimas décadas na África e na Ásia, inclusive no Oriente Médio. Então isso trouxe uma reação muito forte. Mas esses grupos, eles são assim, eles não atacam e matam só cristãos. Cristãos, é claro que judeus e até muçulmanos que não se encaixam nas suas exigências. E também hindus, budistas e outros grupos. Fora isso, você tem a perseguição forte dos regimes ateístas que são oficialmente antirreligiosos. O caso mais grave é da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte você tem uma repressão total à religião. E outra situação que era moderada e está começando a ficar mais difícil é o caso da China. Mas também, por você vai em Cuba, você não tem liberdade de abrir uma igreja e começar e fazer. Esses países de perfil, né, comunista, ateísta, você realmente Mas na Coreia do Norte tem execução? Sim. Não é do mesmo jeito, não é uma coisa como feita assim, mas se você desobedece, sai fora. Aí seria o Estado, né? Não é nem um grupo. É o Estado. Próprio Estado. Exatamente. Mas, por exemplo, você tem um país como o Talibã, né, o Afeganistão com o Talibã, onde o Talibã domina o Estado. Se você tem um país com o regime do Irã, por exemplo, então... Mas e o Estado nesses outros países da África, como o senhor falou? Deixa eu pegar um pouquinho de água pro senhor. Por exemplo, o Estado na Nigéria, eles são cúmplices, são omissos ou o que acontece? Saiu do controle? Não, a Nigéria é um país muito amplo, diversificado, ela tem mais de 300 etnias, né? É um país gigante, tem uma população hoje até ultrapassando a população brasileira. Ela tem três etnias principais, né? Os Ibos, os Yorubás e os Hausa, né? Os Hausa são muçulmanos, os Ibos e Yorubás são de tradição cristã, mas o que acontece? O país não consegue ter
uma situação centralizada para definir tudo. Então não é uma perseguição que surge do Estado. Só que esses grupos, num país que tem dificuldades de controlar todos os aspectos, como é o caso da Nigéria, esses grupos atuam lá no norte do país e eles, então, existe uma linha na África subsaariana que você tem uma maioria cristã e uma maioria islâmica próxima. Exatamente aí que existe uma ação desses grupos para entrar nos vilarejos cristãos e obrigar uma mudança de cenário pelo uso da força. E o que é lamentável, né, é que a gente vê que supostamente a comunidade internacional está preocupada com direitos humanos e a gente vê que a reação, a atitude, a tomada de qualquer direção favorável é nula, é zero. Não tem quase nada acontecendo. Nesse caso, a ONU não faz não nada, se importam, ninguém. né? Exatamente. Entendi.